Hoje vamos iniciar um assunto novo. Nós terminamos o metabolismo de carboidratos e vamos agora iniciar o metabolismo de lipídios. Dentro do metabolismo, nós vamos começar com o catabolismo de lipídios. E a primeira função da lipólise. A lipólise, o nome já diz, é a lise, é a quebra de lipídios. Então, a lipólise é a lise de lipídios. Em textos de artigos e livros, nós às vezes encontramos a palavra mobilização de ácidos graxos. A mobilização de ácidos graxos, ela engloba a lipólise. E muitas vezes a lipólise e mobilização, essas palavras são usadas com o mesmo significado. Essa quebra de lipídios de ácidos graxos, então a lipólise, ela é a hidrólise de ácidos graxos no triglicerídeo ou no fosfolipídio. Nós já vimos que os triglicerídeos são compostos por 3 ácidos graxos e um glicerol. Em uma lipólise completa, vamos liberar 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Se não for completa, e nós vamos ver isso, eu posso liberar, por exemplo, 2 ácidos graxos e um monoacilglicerol. Revisando, o glicerol é um álcool, é um poliálcool, ele contém 3 carbonos, com todos os carbonos ligados a uma hidroxila, e o ácido graxo contém o grupo carboxílico, C-OH, ligado em uma cadeia carbônica. E essa ligação covalente é chamada de ligação do tipo éster. E a lipólise nada mais é do que a quebra dessa ligação. Para quebrar a ligação do tipo éster, precisa entrar água. Então, a água faz parte do reagente. As reações de quebra com adição de água são chamadas de hidrólise. Nós temos a molécula de triglicerídeo, ou triacilglicerol. Ela vai reagir com 3 moléculas de água, liberando uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Como chama a enzima que faz a lipólise? Lipase. Quando ocorre a lipólise? Pensando nos triglicerídeos armazenados no tecido adiposo, essa lipólise vai liberar os ácidos graxos, que vão estar disponíveis para o corpo. E qual é a função principal dos ácidos graxos? Dar energia. Então, quando ocorre essa lipólise, essa mobilização? Quando o corpo está precisando de energia. E se for em outro tecido, outro órgão, quando aquele tecido e órgão está precisando de ácidos graxos. Mas, de um modo geral, como nós estamos falando de mobilização, é em um período de baixo status energético. Exemplo, jejum. E onde ocorre a lipólise? A lipólise, ela ocorre em todos os tecidos, células, que possuem triglicerídeos. Porque o triglicerídeo é uma maneira que o corpo tem de armazenar ácidos graxos. O tecido especializado em armazenar energia na forma de gordura é o tecido adiposo. Então, a lipólise ocorre em grande quantidade nesse tecido. Um outro órgão muito importante no armazenamento de ácidos graxos, isso varia um pouco entre as espécies, é o fígado. Quando é uma quantidade normal, esses triglicerídeos que são armazenados no fígado vão desempenhar um papel que é específico do fígado, e o fígado também é um local onde ocorre lipólise. Para onde vão os ácidos graxos, uma vez que eles são quebrados ou retirados da molécula do triglicerídeo? Pensando no tecido adiposo, quando eu quebro, eu libero ácido graxo, esse ácido graxo normalmente ele vai para os tecidos que estão precisando de energia.
esse ácido graxo vai ser oxidado. Quem são os tecidos que utilizam ácido graxo como energia? Principalmente o músculo, porque é um tecido que muito importante e bem vasto dentro dos seres vivos, seres superiores, mamíferos, e o fígado, além de outros órgãos. Ele vai ser oxidado a acetil-CoA através de uma via chamada beta-oxidação, que é o assunto da próxima aula. O acetil-CoA, nós já vimos, ele vai iniciar o ciclo de Krebs. Então, nós já podemos ter uma ideia de que o ácido graxo, na sua oxidação, em algum momento, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Os ácidos graxos, eles podem ser reesterificados. E aí nós estamos falando de um anabolismo. Mas se você pensar no tecido absortivo, nós absorvemos ácidos graxos livres. O que acontece com esses ácidos graxos? Eles vão ser reesterificados a triglicerídeos, lá no nosso intestino. E esses triglicerídeos, então, vão ir para o sangue e serem distribuídos para o corpo, alimentando o corpo. Ou, às vezes, alguns ácidos graxos saem do tecido adiposo, chegam no fígado, e já tem muito ácido graxo lá no fígado, pode ocorrer uma reesterificação de alguns ácidos graxos no fígado também, nesse status energético no qual a lipólise está elevada. Mas, de um modo geral, ele vai ser oxidado, pensando no jejum. Como funciona? Mas nesse slide, nós temos o adipócito, que é a célula do tecido adiposo. No adipócito, nós temos o triglicerídeo, essa molécula representada por essa estrutura azul com 3 filamentos amarelos. A lipase vai quebrar o triglicerídeo em glicerol e 3 ácidos graxos. Os ácidos graxos livres no adipócito vão para a corrente sanguínea e eles se ligam à albumina e vão sendo distribuídos para os tecidos que utilizam os ácidos graxos, o músculo, o fígado. No exemplo desse slide, nós temos o músculo. Os ácidos graxos, então, entram no músculo, são oxidados, liberando energia. Então, isso é o que nós chamamos de mobilização ou quebra da gordura, uma linguagem mais coloquial. Eu vou retirar os ácidos graxos do tecido adiposo, jogar nos outros tecidos e queimar e oxidar. Então, queimar gordura, perder gordura, mobilizar gordura, é o que está acontecendo nesse slide. A gordura, em grande maioria no corpo, é armazenada em tecidos específicos, os tecidos adiposo, e ela é queimada, ela é oxidada em grande quantidade no músculo. Então, para isso acontecer, os graxos hidrolisados no triglicerídeo cair na corrente sanguínea e entrar na célula muscular. Uma vez lá dentro, eles são oxidados. Alguns conceitos importantes. Os ácidos graxos são moléculas apolares. Eles não ficam soltos no sangue. O sangue é aquoso, muito polar. Então, o ácido graxo, ele não anda no sangue sozinho. Ele tem que ter um companheiro, alguém que consiga se ligar a ele e transportá-lo. Esses ácidos graxos no sangue que não estão esterificados, eles são chamados de ácidos graxos livres ou ácidos graxos não esterificados. Eles são provenientes da mobilização de gordura. Os ácidos graxos esterificados que estão no sangue, eles estão associados com quem? Com as lipoproteínas. Aula passada.
Nas lipoproteínas, os ácidos graxos estão na forma de triglicerídeos. Então, existem duas formas de ácidos graxos no sangue. Os livres, que são originários da mobilização, que está representada nesse slide, e os ácidos graxos esterificados, que eles vão estar ou no quilomicron, ou no VLDL, ou no LDL, ou no HDL. Então, ácidos graxos esterificados é a mesma coisa que falar ácido graxo no triglicerídeo. Os ácidos graxos livres, eles estão no sangue, normalmente associados com a albumina ou no citosol, associados com uma proteína carreadora. Correto? O glicerol, o que acontece com o glicerol no adipócito? Nada. O adipócito não sabe lidar com glicerol. O que eu quero dizer com isso? O adipócito não tem enzimas para metabolizar o glicerol. Então, o glicerol no adipócito cai na corrente sanguínea, chega no fígado, ele é ativado e vira glicerol 3-fosfato. E no fígado, o glicerol 3-fosfato é desidrogenado a dihidroxiacetona fosfato. Nós vimos isso na gliconeogênese do glicerol. Então, é só no fígado que o glicerol entra na glicólise, podendo subir a glicólise, ou seja, seguir na gliconeogênese, ou ser oxidado. Então, o glicerol, não sei se vocês lembram, eu falei assim, de onde vem o glicerol da gliconeogênese no fígado? Vem da gordura do tecido adiposo, ou vem da quebra de gordura, ou vem da mobilização de gordura. Nesse slide também já está dando uma ideia de regulação. Como vocês acham que a lipase é regulada? Por regulação, ali, ó, tem a proteína quinase. Nesse slide, o AMP cíclico, proteína quinase. Nesse slide e nesse slide, já te dá a dica que a lipase ativada e inativada se dá pela fosforilação. Nesse slide aqui está mostrando que é quem? Que a lipase ativada é fosforilada, porque a pKa ativa vai transformar a lipase inativa em lipase ativa. A mobilização vai mobilizar os ácidos graxos, vai tirar eles que estão parados no adipócito e movimentá-los no corpo através do sangue. E eles vão ser consumidos pelos órgãos, principalmente o músculo. Coração também, metade da energia do coração pode vir de gordura. Então, a função desses ácidos graxos é gerar energia. Então, eu disse para você, se o glicerol ele vai para onde? Ele vai para o sangue, do sangue para o fígado. Por que o glicerol vai para o fígado? Porque o músculo não sabe metabolizar o glicerol. No fígado, a glicerol-quinase ativa o glicerol. Esse glicerol ele vai virar dihidroxacetona, ele pode ir para a gliconeogênese ou continuar a glicólise e ser oxidado. Ou, se o fígado estiver reesterificando, ou seja, sintetizando novos triglicerídeos, esse glicerol fosfato vai servir também para essa síntese de triglicerídeos. Nós chamamos de reesterificação, acho, no adipócito estava esterificado, sofreu ólise, chegou no fígado, vai ser esterificado de novo. Então, a gente chama de reesterificação, que nada mais é do que uma esterificação de alguém que já foi esterificado uma vez. Essa é a ideia. As lipases dos fosfolipídios, nós chamamos de fosfolipases. Elas vão hidrolisar os ácidos graxos dos fosfolipídios. Essa hidrólise pode ser tanto no fosfolipídio 1 e 2, ou no 2. A fosfolipase A2, que é uma enzima muito importante na nossa digestão,
ela tem uma preferência do ácido graxo na posição 2 do fosfolipídio. Já a fosfolipase D, ela hidrolisa todos os ácidos graxos do fosfolipídio. Existem fosfolipases específicas para a posição do ácido graxo. Por exemplo, a fosfolipase A2 hidrolisa o ácido graxo na posição 2 do fosfolipídio. Já a fosfolipase D não tem essa distinção. Ela hidrolisa todos os ácidos graxos. Nesse slide, nós vemos o metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. O que eu quero mostrar com vocês é que a lipólise é o primeiro passo da oxidação de lipídios, de ácidos graxos. Para eu queimar gordura ou oxidar gordura, eu preciso liberar os ácidos graxos para os ácidos graxos sofrerem oxidação. E a oxidação acontece em 2 vias, ou 3 vias. A beta-oxidação, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons. Hoje, nós estamos vendo apenas a lipólise, que é só aquela primeira reação. A lipase do tecido adiposo é chamada de lipase hormônio sensível. A lipase da digestão é chamada de lipase pancreática. E existe uma outra lipase chamada de lipase lipoproteica. Esta lipase, ela se encontra no endotélio dos capilares sanguíneos e ela vai hidrolisar os ácidos graxos das lipoproteínas. Então, lipase é um nome genérico para enzimas que hidrolisam ácidos graxos. A fosfolipase é uma lipase que hidrolisa ácidos graxos do fosfolipídio. A lipase hormônio sensível, que está no adipócito, ela é regulada pela insulina e glucagon. O glucagon vai se ligar à proteína G e vai sintetizar o AMP cíclico. O AMP cíclico vai ativar a proteína quinase e a proteína quinase vai fosforilar a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível, que está na célula no adipócito, vai hidrolisar o triglicerídeo, liberando 3 ácidos graxos e um glicerol. A insulina vai ativar a fosfatase, que vai desfosforilar a lipase hormônio sensível, inativando, diminuindo a mobilização. Então, o glucagon e a adrenalina aumentam a mobilização de gordura, aumenta a ativação da lipase hormônio sensível e a insulina diminui. Nesse slide está mostrando que a lipase lipoproteica libera ácidos graxos de triglicerídeos do sangue, ou seja, já a lipase hormônio sensível libera ácidos graxos do triglicerídeo no citosol do adipócito. O glucagon ativa a lipase hormônio sensível. A insulina ativa a lipase lipoproteica. Então, pessoal, a lipase hormônio sensível, ela está ativada no jejum. A lipase lipoproteica, ela pode estar ativada
logo após a refeição. Então, cuidado, tá? Cuidado de, quando nós falarmos de regulação de lipase, qual lipase? De um modo geral, nós vamos falar muito, os livros falam muito, da lipase hormônio sensível, que ela aumenta no jejum e diminui no status alimentar. Glucagon, adrenalina, hormônio da tireoide e hormônio do crescimento estimulam a lipase hormônio sensível. Tá? Então, esses são hormônios lipolíticos. Eles são contrários à insulina, que é lipogênica. Revisão. A proteína quinase vai fosforilar a lipase inativa, transformando ela em lipase ativa. Voltando, o glucagon e a adrenalina, além de outros hormônios, são responsáveis pela ativação da lipase hormônio sensível. Como um exemplo aqui desse slide. Pessoal, olha só, está em inglês, mas aqui eu tenho a adenilciclase, ou adenilato ciclase. O que ela faz? Ela vai pegar o ATP e transformar em AMP cíclico. Nós vimos isso, tá? Então, quem que ativa ela? O hormônio do crescimento. Olha lá, tem uma setinha com mais. Então, o hormônio do crescimento ativa a adenilato ciclase, que na verdade sabe, ele se liga à proteína G, a proteína G ativa a adenilato ciclase, e o importante é o quê? Sintetiza a AMP cíclico. O AMP cíclico, ele ativa a proteína quinase. E a proteína quinase faz o quê? É sensível, inativa e transforma. Tem que seguir a setinha, tá vendo? E transforma em ativa, fosforilada. Ou seja, nós sabemos que a lipase sensível fosforilada, ela está active aqui. Beleza? Muito bem. Quem mais? Glucagon. Glucagon, olha a insulina aqui. O que a insulina faz? Inativa. Nesse slide, nós temos uma outra enzima, essa aqui é nova, é a fosfodiesterase. O que é que a fosfodiesterase faz? Ela vai quebrar o AMP cíclico. Então, se ela aumentar, a mobilização de ácido graxo aumenta ou diminui? Se aumentar a fosfodiesterase, a mobilização de ácido graxo aumenta ou diminui? A fosfodiesterase, ela quebra o AMP cíclico. É a função dela. Pergunta: se aumentar a fosfodiesterase, a mobilização de ácidos graxos aumenta ou diminui? Diminui. Por quê? O AMP cíclico aumenta para quebrar ele, eu estou diminuindo quem aumenta. Então, se eu estou diminuindo quem aumenta, eu estou diminuindo todo o processo. É como se eu tirasse o AMP cíclico do meio. Então, essa enzima aqui, quem que ativa ela? A insulina. Então, a insulina, ela vai diminuir a queima da gordura, diminuindo esta enzima e aumentando esta. Quando que nós aumentamos insulina? Comendo carboidrato. Por isso que ao comer carboidrato, você pode diminuir, você vai diminuir a queima de gordura. Pessoal, olha aqui, ó. Metilxantina, exemplo, cafeína. Metilxantina é um grupo de moléculas e a cafeína faz parte dela. Pergunta: a cafeína aumenta a queima de gordura ou diminui? A adenosina inibe a adenilciclase.
E a adenilciclase aumenta a quebra, tá? Então, a adenosina inibe quem aumenta. A cafeína inibe quem inibe. Menos com menos, mais. Então, a cafeína, ela ajuda a ativar o AMP cíclico. Se eu olhar por esse caminho aqui, a cafeína inibe a fosfodiesterase. Então, a cafeína, eles chamam de bebida termogênica. O que ela faz? Ela deixa o AMP cíclico mais tempo. Porque, olha só, ele é sintetizado e ele é quebrado. Isso é um mecanismo natural. Se eu tiver com fome, aqui aumenta. E aqui diminui. Porém, vamos supor que eu não estou com fome. A minha insulina está normal, o glucagon também. Eu vou e tomo cafeína. Só cafeína. O que acontece? Quem quebra o AMP cíclico diminui. Então eu começo a ter mais AMP cíclico no citosol. Por isso que a gente fica excitado. Aumenta a taquicardia, aumenta a oxidação, queima de gordura. Então a cafeína tem esse efeito estimulante por um mecanismo diferente, mas a função é a mesma da adrenalina. Ela aumenta a AMP cíclico. É claro que a adrenalina aumenta mais, né? Mas se você tomar muito café, você pode ter uma taquicardia. Ou seja, a cafeína ela tem um efeito um pouco parecido, em alguns casos, claro, com a adrenalina, com alguma coisa estimulante. E ela é estimulante. Os glicocorticoides aumentam a queima de gordura por um mecanismo que não vai depender do AMP cíclico. E a insulina inibe os glicocorticoides. Outra maneira da insulina atuar. A insulina ativa a fosfatase. A fosfatase desfosforila a lipase, hormônio sensível, diminuindo a queima. A cafeína aumenta a queima de gordura. A cafeína inibe esta enzima. Esta enzima quebra o AMP cíclico. Então, a cafeína diminui quem quebra o AMP cíclico. Então, se eu beber cafeína, eu tenho mais AMP cíclico. Então, eu aumento a queima. A cafeína aumenta a queima. Vou olhar por aqui, ó. A cafeína inibe alguém que inibe quem sintetiza. Então, se a adenosina estiver inibindo a queima, a cafeína vai lá e quebra esse efeito. Então, indiretamente, ela está ajudando, ou por aqui, a ter mais AMP cíclico. Olha que interessante, a cafeína não vai aumentar a síntese de AMP cíclico. Ela vai diminuir a quebra. Se ela diminui a quebra e a síntese fica igual, ao longo dos minutos, isso aqui vai aumentando, aumentando. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Então, resumindo, estou correndo, muita atividade física, ou estou com fome, em jejum, baixa insulina, hipoglicemia, baixa energia, glucagon ou adrenalina vai ativar a lipase, hormônio sensível, que está no adipócito. A lipase vai quebrar o triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. O ácido graxo e o glicerol vão para o sangue. O glicerol vai para o fígado, o ácido graxo se liga na albumina e ele vai para os tecidos, músculo e fígado. E lá ele vai ser oxidado. Esta é a ideia. Alguma dúvida?